Independente da mídia, independente da cultura, um tema recorrente que aflige o nosso âmago é a dicotomia da vida e da morte. Quando falamos sobre a vida, majoritariamente a retratamos como única e preciosa e que temos que usá-la para realizar atos de bondade ou, como popularmente dito, a vida é preciosa, faça valer a pena. Quando falamos da morte, unanimemente a retratamos como a separação, o corte de vínculos. Alguns autores são um pouco mais ousados em tentar retratar o pós-vida, ou como vemos no jogo, a transição da morte para o pós-vida, seja ela para o céu ou para o inferno. Aqui em Banishers, esse limbo é representado como vazio, ou Aralu, mas daqui a pouco falaremos sobre ele. Enfim, esse tema da vida e morte é eclipsado através do lema dos banidores: morte aos mortos, vida aos vivos. Ou seja, mesmo que tentem, a morte é uma condição imutável. De forma única e épica, a Dontnod quis compartilhar conosco o que acontece quando um limiar invisível, mas bem estabelecido, é atravessado. Meu nome é Cristina e quero compartilhar com vocês algumas questões que observei. Então, se você ainda não zerou a campanha, pare imediatamente e volte depois porque teremos muitos spoilers. Para entender algumas decisões de personagens e até mesmo o enredo e alguns diálogos, é importante sabermos que o período retratado é real e uma consequência direta de 3 grandes revoluções históricas. Vamos lá, o jogo se passa em junho de 1695, mas todo o contexto cultural e até mesmo religioso é uma consequência de 3 eventos. A primeira, que é a Reforma Inglesa, a segunda, a Revolução Gloriosa e a terceira, a colonização inglesa. A Reforma Inglesa aconteceu porque o rei da Inglaterra, Henrique VIII, queria se separar de sua esposa, Catarina de Aragão, uma princesa de um país católico que não havia sido impactado pela reforma protestante de Lutero, a Espanha. O motivo do divórcio? Catarina não teve filhos homens, então ele resolveu pedir ao Papa a anulação de seu casamento. Catarina, que ficou muito preocupada com a ideia de ser repudiada, pediu ajuda ao seu sobrinho Carlos V, imperador do Santo Império Romano, para que persuadisse o Papa a não conceder a anulação. Não adiantou. Henrique VIII rompeu relações com Roma e, após o rompimento, Henrique se separou em definitivo de Catarina e se casou com Ana Bolena, sua amante. Em maio de 1533, uma corte da igreja inglesa declarou o seu casamento com Catarina anulado e em setembro do mesmo ano, a nova rainha deu à luz a uma menina. O Papa ficou sabendo disso e excomungou o rei, que decidiu acabar com a autoridade papal em toda a Inglaterra. Em 1534 surgiu o famoso Ato de Supremacia. A majestade do rei, justamente e corretamente, é e deve ser reputada como a única autoridade suprema na terra da Igreja da Inglaterra, chamada Anglicana Ecclesia. A partir de então, a Inglaterra passou a ter uma igreja nacional com um rei como chefe, mas que não era sacerdote. Por isso ele podia indicar, mas não consagrar bispos, e defender, mas não ensinar a fé. Henrique VIII, mesmo separado de Roma, continuava se considerando um guardião das tradições e da fé católica. Por isso, manteve ativas as liturgias e condutas como o celibato do clero, a missa particular e a confissão com o sacerdote. As únicas mudanças foram o fechamento dos monastérios e a tradução da Bíblia inglesa para o uso das igrejas. E aqui eu quero abrir um parênteses. Quem traduziu a Bíblia foi William Tyndale, que queria colocar a Bíblia nas mãos das pessoas comuns. E dentro do jogo existe uma conquista que é encontrar todas as 15 Bíblias King James. Eu só encontrei 13, mas em breve eu vou achar as outras 2 que estão faltando. Segundo, a Revolução Gloriosa, ou Reforma Puritana, aconteceu em 1688. Os puritanos eram um grupo que valorizavam a purificação dos que professavam o cristianismo. Eram pregadores de retidão pessoal e nacional. Esse movimento que revolucionou a igreja na Inglaterra também influenciou o mundo com as suas ideias. Eles não acreditavam que a religião tradicional controlada pelo Estado seria o suficiente para que o homem mantivesse um relacionamento com Deus de acordo com a Bíblia Sagrada. Essa ideia levou o grupo a querer uma profunda conversão espiritual na vida de cada cristão.
Para atingir esse objetivo, suas pregações deixavam de ser dirigidas para a mente e passaram para o coração. Abandonaram as roupas e acessórios cerimoniais com a estética medieval e, por último, tiraram o governo da igreja pelos bispos e optaram pela forma presbiteriana, ou seja, por presbíteros locais sem estar sujeita a qualquer governo geral. Por isso, foram chamados mais tarde de congregacionais. Eles não tinham a intenção de abandonar a igreja de seu país, mas por causa da insatisfação por não conseguir remodelar a igreja à luz das escrituras, levou muitos puritanos a emigrarem para os Estados Unidos no tempo da colonização. E eles foram os principais responsáveis pela construção do país, usando como base de suas leis a Bíblia Sagrada. Esse movimento foi muito criticado, mas não podemos negar que eles foram responsáveis por guardar os princípios divinos e responsáveis pela evangelização de muitos povos no Novo Mundo. E aqui entramos no terceiro marco histórico, que foi a colonização inglesa, que foi iniciada em 1607 por Jamestown. Nesse período de colonização, havia interesse em converter os nativos e transformar o território em um refúgio para os protestantes perseguidos no velho continente. A maioria desses europeus eram puritanos calvinistas. Eles pretendiam fazer da América uma nova Jerusalém, um lugar onde as leis seriam regidas pelas Sagradas Escrituras. Assim, imigraram para o novo território líderes das seguintes denominações: anglicana, congregacional, batista, presbiteriana e metodista. Ao todo, foram 13 colônias, sendo elas 4 ao norte, Massachusetts, Connecticut, Rhode Island e Maine, 4 ao centro, Delaware, Nova York, Nova Jersey, Pensilvânia e 5 ao sul, Maryland, Virgínia, Carolina do Norte, Carolina do Sul e Geórgia. Banishers é ambientado na colônia do norte em Massachusetts, na cidade fictícia chamada New Eden, que, ao meu ver, é uma homenagem indireta a Nova York, porque ambas as cidades são grandes centros e possuem uma grande diversidade de habitantes, mas isso é apenas uma impressão minha, você pode discordar e deixar sua opinião aqui nos comentários. Agora que já falamos do contexto histórico, vamos falar da história do jogo em si. Junho de 1695, Antheia e Red estão indo até New Eden a pedido do seu amigo Charles Davenport para resolver um caso de assombração. Antheia está desconfiada porque se o seu mentor, seu antigo mentor Charles, está chamando por ela pedindo ajuda da sua antiga aprendiz e o seu novo aprendiz, talvez seja algo mais complicado do que o que os banidores estejam acostumados. E aqui cabe explicar os tipos de assombrações ou inimigos que a gente mete porrada. Fantasma, a manifestação dos mortos do caso. Espectro, inimigos básicos que enfrentamos. Basicamente são fantasmas que perderam suas consciências. Flagelo, são conglomerados de espectros que se apossam de restos de mortos e objetos para formarem um corpo de uma fera. Voltando à história, Antheia foi aprendiz de Charles. Não sabemos se existe algum tipo de rito de gradação. O que sabemos é que Antheia é uma banidora profissional com anos de experiência. Red é aprendiz de Antheia. Antes, ele era aprendiz do Charles. E o que eu vou falar aqui é pura especulação. Eu não mencionei que durante os acontecimentos da Revolução Gloriosa na Inglaterra, paralelamente acontecia a Reforma Escocesa, inclusive uma guerra civil entre escoceses e franceses. Nesse período, Red percebe que tem um talento de enxergar fantasmas e espectros e nesse cenário caótico, Charles começa o treinamento com Red. Mas devido à demanda de New Eden que precisava de um novo reverendo, Charles recomendou Red para sua antiga aprendiz, Antheia. O que antes era apenas uma relação profissional entre mentor e mentorado, evoluiu para uma relação amorosa e, diga-se de passagem, muito bem feita. Eles são um casal apaixonado, mas não chega a ser dramático como aqueles romances água com açúcar. Assim que eles chegam a New Eden, recebem a notícia de que Charles está morto e ninguém da cidade tem ideia de como aconteceu. E aqui é o momento ideal para um tutorial de investigação de casos de assombração. O caso /tutorial é resolvido e Charles conta que se deparou com algo completamente fora do escopo dos banidores, mas ele conseguiu ao menos prender a fantasma na igreja.
Para não ser cansativa, irei destacar apenas alguns pontos da campanha principal. O fato é que, após o primeiro confronto com a Pesadelo, Anteia morre, Red é jogado pelo precipício e levado pela corrente para o outro lado de Massachusetts e a cidade é completamente evacuada. E eles se dividiram em 3 grupos. O grupo que foi com as New Smith, o grupo com Haskell e o grupo com Pennington. Antes disso, Red e Anteia se encontram e aqui é o momento em que temos que escolher o destino deles. Acender Anteia ou trazê-la de volta. Essa escolha inicial terá uma consequência no final. Mesmo com a Pesadelo presa na capela, os chefes dos grupos foram muito burros de terem levado os itens comprometedores de seus crimes e que seriam uma ponte indireta de influência da Pesadelo nos cidadãos. Assim que chegamos no grupo do Haskell, já temos uma ideia bem clara de quem é a Pesadelo, uma mulher chamada Deborah, professora de New Eden que foi brutalmente injustiçada e apedrejada. Mas vamos falar um pouco sobre o entorno da Deborah Comenius, ok? Os boatos de bruxaria tinham surgido antes da acusação contra a Deborah. Grace Pennington descobriu que tinha habilidades especiais e talento para ser uma bruxa, mas como seu pai era um puritano extremista, começou a maltratar a própria filha. Ela só tinha um amigo, que era o Lamy Haskell, um estudante de demonologia. E novamente eu quero abrir um parênteses para explicar as diferenças das 3 classes que temos aqui no jogo. Primeiro, os demonologistas investigam as bases do universo espiritual e seus impactos no mundo físico. Em sua maioria, querem um conhecimento para alcançar poder e trazer caos ao mundo. Os banidores são os responsáveis por manter os vivos e os mortos separados. Eles fazem o possível para ajudar a resolver as questões dos fantasmas ou dos vivos. E as bruxas são as guardiãs do véu, que é o limiar que separa o mundo dos vivos e o dos mortos. Imagine o véu como uma divisória de um acesso de um outro cômodo. O vazio é um cômodo e o mundo dos vivos é outro cômodo. E o véu separa esses 2 cômodos. Ou seja, se você escolhe trazer de volta Anteia, você sacrificará as pessoas. A maioria se tornará um espectro e você terá uma nova ramificação das quests secundárias. Então, se você tinha alguma dúvida de que as escolhas importam, pode ter certeza, importam sim. Continuando, Grace Pennington fugiu de casa e pediu ajuda a Deborah para ajudar algum refúgio antes de seguir viagem. Deborah falou com Kate, que indicou uma cabana afastada da cidade, e munida com o feitiço de ilusão que o Lamy deu, Grace sumiu, e só encontramos com o nome de Seeker e aprendiz da bruxa Ceridian. Então sim, Seeker sabia quem era Pesadelo e por que ela tinha surgido. Após essa fuga da Seeker, as plantações do senhor e da senhora Gibbs começaram a ficar inférteis. E por quê? A filha do casal se casou com um homem que eles não aprovavam, e isso gerou literalmente uma raiz de amargura, tanto no coração quanto nas plantações. Com as plantações indo de mal a pior, as finanças também foram prejudicadas. Deborah foi até a residência deles para conversar e questionar se havia algo que a comunidade pudesse fazer para ajudar. Em nenhum momento ela cogitou que a causa fosse emocional e espiritual. Para ela, talvez fosse um problema no solo, mas os Gibbs, além de rancorosos, eram orgulhosos e, como a própria Bíblia diz, tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. Então, os rumores de uma bruxa na cidade que aos poucos estava esfriando voltou com tudo, porque agora tinha uma pessoa inocente para culpar. Deborah foi presa com uma máscara de ferro e sem direito a julgamento por 3 motivos. Haskell não tinha provas, apenas a encheção de saco dos Gibbs. Segundo, Kate era uma das pessoas que poderia testemunhar a favor de Deborah, mas o seu testemunho poderia revelar que as duas tinham um relacionamento amoroso e a irmã de Kate não queria passar por esse constrangimento. E claro, Kate, em sua ânsia de ser durona como irmã, também se afastou. E terceiro, Grace poderia testemunhar que Deborah não era uma bruxa, mas ela estava longe há muito tempo e ela mesma poderia acabar sendo queimada viva. Certo, até aqui entendemos o porquê do pesadelo se manifestar, mas vocês sabem como se manifestou? Pois é, quando eu descobri eu fiquei em choque. A Pesadelo se manifestou porque o Lamy
não soube se conter. Sim, Lame Haskell é o responsável por ter trazido a presa dele em New Eden. Para ter essa comprovação, é importante conversar com todos os colonos vivos após cada caso resolvido. Então, antes de ir até a Fenda do Vazio, eu fui conversar com Lame, que era o atual líder do grupo, porque eu sacrifiquei o pai dele, que era, para pegar a essência dele para dar para Antreia, e ele pediu conselhos para fazer um discurso motivacional na próxima reunião da congregação. E ele questionou se estávamos de partida, e ao dizer que sim, falamos que estamos indo enfrentar a pesadelo, que era a Débora, ele falou nessa hora: "Ah, não é possível que seja a Débora. Eu mesma a bani dias após a sua morte." É nessa hora que você pausa o jogo, larga o controle, coloca a mão no rosto e fica: "Cara, por quê? Por quê?" E aqui, gente, o banimento foi mal feito porque o Lame não tem treinamento. E aqui cabe uma explicação sobre os rituais realizados. O primeiro é a manifestação. Força o fantasma ou espectro a aparecer. Dá para usar essa habilidade em ninhos espectrais também. Remontar. Você literalmente assiste a uma cena do passado. Convocar flagelo. Você revive os monstros grandes para lutar. Desvinculação de espírito, para acessar alguns itens ou artefatos mágicos que estão guardados com magia. E por último, a viagem no vazio, acessar o vazio de alguns locais do mapa. Agora que entendemos todo o lore, vamos falar sobre os finais. Ao todo temos 5, mas somente 2 importam, porque os outros 3 são pegadinhas da Dontnod. O primeiro final, que aliás foi o que eu escolhi, e acredito que será canônico porque abre um precedente para a continuação, é o final em que trazemos Anteia de volta, sacrificando a vida dos colonos e dando suas essências para ela. Assim que ela volta à vida, temos uma cena pós-créditos do Charles narrando que essa experiência mudou completamente o nosso casal protagonista. Nós temos culpa e a sede de quebrar novos tabus. Então, muito provavelmente, eles se reunirão com o Conselho Geral dos Banidores, serão excomungados por ferir o princípio sagrado do banimento e serão caçados, como se fosse uma inquisição contra ex-membros da Ordem, mais ou menos inspirado em Assassin's Creed. Confesso para vocês que escolhi esse final porque particularmente eu gosto de romances, mas aqui nessa experiência, quando os créditos subiram, não senti completa cartaz. Não porque o jogo não é bom, mas porque de fato as escolhas pesam. Você se sente mais culpado do que aliviado por ter trazido ela de volta, porque você acaba sendo tão mal quanto as pessoas de New Eden. O segundo final é lindo também, mas deixa um certo sentimento de vazio, como se só você se desse mal por fazer a coisa certa, enquanto os outros fizeram coisas terríveis, acabam impunes, porque você mesmo não pode, dar um jeito por causa do seu juramento de fazer Antreia acender. Então fica aqui a reflexão, desse jogo maravilhoso que entrou muito facilmente no meu top 5 favoritos. Eu espero que vocês tenham gostado dessa análise. Se gostaram, deixa o like e nos vemos no próximo vídeo.